Muito boa noite, meus amigos. Hoje, 19 de agosto de 2025. Hoje será o primeiro vídeo, né, do projeto Shark Flow Trading. Eu escolhi especificamente esse dia, né, para aproveitar o evento, né, que aconteceu hoje. O mercado simplesmente derreteu com as últimas notícias políticas, essa questão da Magnitsky. Você vê que o setor financeiro é o que mais sentiu, né? Um dia muito triste para quem quer viver de dividendos de ações brasileiras. Ver o seu capital derreter dessa forma não é nada agradável. Mas para quem faz day trade, um dia como hoje, era só apertar a venda e deixar derreter, né? A propósito, meu nome é Daniel e eu sou o mentor desse projeto que tem despertado o interesse de várias pessoas aí, as linhas mágicas que eu venho colocando aí, né? Mas antes de saber como é que funcionam essas linhas e por como elas são plotadas, existe todo um processo para chegar lá. E quando se fala de day trade, há muito preconceito. E eu não tiro a razão, porque é vendido aí na internet muita ilusão. Para começo de conversa, vamos direto ao ponto. Day trade, não existe esse negócio de viver de day trade. O day trade é uma excelente ferramenta para alavancar capital. Você precisa já ter suas contas pagas, ter uma saúde financeira, né, adequada e pegar parte do que lhe sobra, dinheiro que lhe sobra para colocar para risco, alavancar capital em operações de day trade. E E do que você fizer, esse dinheiro que você fizer, aí você faz suas aplicações, coloca para um caixa de oportunidade, para investir em alguma outra coisa que seja, fundos imobiliários, fundos de investimento, outro negócio, enfim. Você precisa ter em mente o seguinte: o mercado, você tem que encarar o day trade como uma empresa. Para tal, você precisa conhecer o que você está fazendo. Afinal de contas, você não vai abrir uma empresa sem ter expertise no negócio, né? Então, muita gente me vê lá falando de mini índice, mas o que é o mini índice? O mini índice, o mini índice é ele deriva do índice Bovespa. E o que é o índice Bovespa? O índice Bovespa é a carteira de ações da Bolsa Brasileira. É esse monitor de mercado que você está vendo aí. YouTube 4, EBS 3, Bradesco, BPAC, Petrobras, Vale, enfim. E elas são divididas em setores, né? Tem o setor financeiro, petróleo, gás e biocombustíveis, materiais básicos, utilidade pública, consumo não cíclico, consumo cíclico, enfim, por aí vai. Então é o seguinte, se um dia como hoje você vê a bolsa derretendo, você vai querer operar mini índice comprado só se você for doido ou não tiver conhecimento, né? E um dia como, por que que o setor financeiro foi o que mais sentiu? Porque ele está diretamente ligado aos acontecimentos que estão acontecendo ligados ao STF, né? Decisão aí do Flávio Dino,
querer virar as costas aí para Magnix, dizer que não se aplica ao Brasil, enfim. E vocês devem imaginar por que que BBASE3 aí, né, Banco do Brasil foi o que mais sofreu, uma queda de 6%. É o banco onde o salário dos ministros são pagos. Pois bem, então, essa bolsa vermelha do jeito que está aqui, só de queda. A Vale está verde aqui, ela tem uma grande influência, né, as ações que mais têm impacto na bolsa, Vale, Petro e o FNC, que é o índice financeiro. Só que assim, essa alta da Vale foi praticamente um 0 a 0, né? 0,08% de alta, comparado a 6% de Bradesco, 3% de Itube, 1% de Petro. Não tem como segurar o mercado. Bradesco é 3,43%. E no que isso reflete? Isso reflete isso aqui, ó. Graficamente, se reflete nesse candle, que isso aqui é um candle diário do Ibovespa. Aqui, ó, queda, certo? Então, isso aqui é a representação gráfica do dia de hoje. E essa aqui é a representação ação por ação, né? O percentual que houve de queda de cada ação e algumas poucas aí que tiveram em alta aí. BIF, 3, Vale. Significante aí com relação a toda essa queda que houve. Enfim, então, quando você vai abrir uma empresa, você precisa conhecer o negócio. E quando você vai operar no mercado financeiro, você precisa conhecer mais ainda, porque senão você vai só entregar dinheiro para o mercado. E como é que você vai fazer isso? Primeiro, se você vai operar mini índice, você tem que saber o que forma um mini índice. O mini índice, o formador de preço do mini índice são as ações que mais têm peso no Ibovespa, que é o índice financeiro, Petro, Vale e o IMAT, né, que é o índice materiais básicos. Outro ponto, existe uma correlação negativa entre o mini índice e os juros. É regra? Não, não é regra. Mas na maioria das vezes, quando o juro sobe, o mini índice cai. Da mesma forma que existe uma correlação negativa entre o mini dólar e o mini índice. Na maioria das vezes, quando o índice sobe, o dólar cai. E quando o dólar sobe, o índice cai. Eu vou colocar aqui, esse aqui esse aqui é o gráfico do mini índice hoje. Ele começou aqui e caiu. Vou colocar aqui o gráfico do dólar. Percebe que é um espelho invertido, né? Enquanto o mini índice caiu, o dólar subiu. Então, isso é um ponto a
se levar em consideração. Pessoal, é o seguinte, eu vou falando e tudo que eu for falando aqui é importante, certo? São insights valiosíssimos que você tem que levar em conta. Mas vamos lá. Esses pontos aqui eram as shark lines, né? Eu havia marcado. Que eu peguei aquela venda aqui, que deu 710 pontos. Daqui, aqui, 775, aqui, aqui assim, mais ou menos. E o mercado hoje ele abriu aqui e derreteu. Veja, aqui era uma shark line, ponto de compra. Aqui era outra. Aqui era outra e aqui é outra, certo? Quando existem momentos como o de hoje, notícia relevante, né, que faz com que o mercado ele haja com urgência, esses pontos institucionais eles não costumam ser respeitados. Ele até dá um respiro aqui, né? Você vê queda livre, aí ele chega aqui ainda nessa shark line e ele flipa o ponto. Ele faz um pullback aqui, se eu colocar no gráfico de 1 minuto, vê que ele vem para romper, faz esse candle de 1 minuto aqui, pega aqui esse candle de 1 minuto, um candle aqui de 260 pontos. E aí ele troca lote aqui, flipa a posição e abandona, né? E quando ele chega no próximo ponto, aqui ele ainda dá um respiro maior, para você ver a importância do ponto. Mesmo o mercado derretendo, quando ele chega no ponto, ele ainda dá um respiro aqui de 450 pontos. 460. Daniel, que são 460 pontos no mini índice. Certo? Se você estiver operando com 5 mini contratos, 460 pontos são R$ 460. Se você estiver operando com 50 contratos, 460 pontos são R$ 4.600. Certo? Se você estivesse operando com 50 contratos no dia de hoje, um dia como o de hoje, que ele abriu e derreteu, ele abriu e derreteu. Um dia tão. Tá só até aqui, 3.530 pontos. Se você estivesse operando com 50 contratos, ou um dia como hoje, se você tivesse vendido na abertura e recomprado nesse ponto que eu marquei aqui, você teria feito R$ 35.300. Esse é o poder da alavancagem de day trade. É fácil? Não é fácil. Mas você sabendo fazer a coisa certa, melhora o cenário, certo? Então vamos lá. Essa é uma das telas que eu utilizo, certo? Onde aqui está o IFNC,
Você vê que no dia de hoje ele só caiu. Foi o setor que mais sofreu na data de hoje, né? O IMAT também caiu. Vale está dentro do IMAT aqui, certo? Petro abriu, caiu. E os juros DI futuro subiu. Lembra que eu falei que juros têm uma correlação negativa com o mini índice? Se ele está subindo, provavelmente o mini índice vai estar caindo, certo? Volto a dizer, não é regra. A maioria das vezes sim. E eu já mostrei o dólar, né? O dólar oposto ao mini índice. Mini índice caindo, dólar subindo. Então, assim, esses índices, IFNC, IMAT, Petro, tem uma correlação positiva em grande parte com o mini índice. Se eles estão apontando para queda, o mini índice vai cair, certo? DI futuro e dólar, correlação negativa, o mini índice. Então, pessoal, num dia como hoje, se você vê índice IFNC caindo, IMAT caindo, Petro caindo, não tem compra, não existe compra, é só pensar em venda, certo? Outro ponto, quando você resolve operar no mercado financeiro, você precisa se especializar em algo. O mini índice, ele é um derivativo futuro, assim como o mini dólar também, certo? Não, você não opera da mesma forma que você opera mini índice, mini dólar, você não opera ações, por exemplo. É outro tipo de volatilidade, é outra velocidade, é outro tipo de pontuação, é outro tipo de alavancagem. Estou falando para day trade, certo? Para fazer day trade de ações, você precisa de mais capital do que para fazer com mini índice. Porém, o mini índice, o mini dólar principalmente ainda é muito mais alavancado do que o mini índice. Então, assim, o mini índice e o mini dólar, eles têm um potencial altíssimo de trazer retorno, né, para a sua alavancagem, né? Mas também eles podem ser a sua ruína. Se você não tiver controle do que você está fazendo, se não souber o que está fazendo. Da mesma forma que um empresário que, eu vou abrir um restaurante, mas ele só entende de construção. E não vai dar certo. Você, quando você encara, você se prontifica a fazer uma coisa, você tem que estar sabendo o que você está fazendo. Essa aula aqui vai ser bem geral, para aproveitar esse momento, né, que aconteceu aí, que quando existem momentos como esse, de que o cenário interno ele é muito desfavorável a principalmente setores que têm alta relevância na bolsa, não existe análise gráfica, análise técnica que vá ser respeitada. Ela vai seguir o flow do cenário, principalmente cenário de pânico, que muito está se falando aí em bancos fecharem se forem cumprir
Na verdade, o STF colocou os bancos na situação seguinte: ou eles vão, né, contra a decisão do STF e vão sofrer sanções do STF, né, entrar em inquérito, vão ser golpistas, né? Ou eles vão virar as costas para os Estados Unidos para não sofrer essas sanções aí por parte do Supremo brasileiro. Mas está muito difícil aí. Acho que os banqueiros vão ficar do lado dos Estados Unidos, entendeu? Mas enfim, mas o pânico foi estabelecido e o reflexo é isso aí. Isso é o que o gráfico te mostra, certo? Você vai ver no Jornal Nacional apenas o William Bonner falando. A Bolsa Brasileira fecha em queda de, acho que foi 2,5%. Deixa eu ver o Ibov. Do Ibov. 2,1%, certo? Daniel, o Ibovespa, o fechamento dele aqui foi 134.432. Por que o índice, o mini índice, é 136.490? Porque como o mini índice, ele é um derivativo do Ibovespa. Ele é o Ibovespa acrescido de juros. O mini índice, ele existem, são contratos, né? O atual é o INV25, onde o V é referente ao mês de vencimento dele, 25 é o ano, né? E o mini índice ele vence a cada 2 meses. Então ele virou agora acho que foi dia 15, dia 15 não, foi nessa segunda quarta-feira. É sempre na segunda quarta-feira, sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares, né? Então, esse mês de agosto agora iniciou esse contrato INV, certo? E aí o próximo vencimento será em outubro. E aí quando ele vira com os juros cheios, né? E a partir ao longo do tempo desses 2 meses que vai passando, esses juros vão diminuindo e o valor nominal do mini índice ele fica mais equiparado ao Ibovespa. Como virou há pouco tempo, aí os juros estão maior, certo? E por que criar o mini índice? Né? O mini índice ele foi criado para fazer uma especulação, para fazer hedging de carteira. Né? A pessoa tem as grandes instituições, né? Então, posicionada, tem sua carteira de ações e tudo, e aí ela faz proteção da sua carteira, um dos meios através do mini índice, ele faz o hedging de carteira. Assim como existem outras alternativas, né, através de opções de... Você acha que um grande asset, né, um big player desse, ele vai levar na cara 6% de queda aí do Bradesco, ou do Banco do Brasil, por exemplo? Jamais. Ele está vendido em opções de Banco do Brasil para fazer a proteção da carteira dele. O que ele perde na carteira dele, ele ganha nas opções. Entendeu? Enfim, eu não sou um especialista em opções, certo? Mas eu sei que dá para fazer esse tipo de operação. Eu sou especialista em operar day trade, mini índice, mini dólar, mercado americano. E mercado americano, o que eu opero é em CFDs, que é diferente
de mini índice e mini dólar no sentido de que mini índice e mini dólar são ativos que eles compõem ele está aderido à Bolsa Brasileira e são ativos, né, é um mercado centralizado. O mercado de CFDs, que são Forex, né, quando a gente opera índice Nasdaq, G40, que é o índice alemão, S&P 500, a gente não está operando como a gente opera o mini índice, a gente está operando CFDs, que dependendo da corretora, você pode operar por várias corretoras, né? Você pode operar pela... Aqui, deixa eu colocar aqui que fica mais fácil. Essa plataforma aqui, quando eu faço as postagens, vocês veem eu postando nessa plataforma aqui, porque essa plataforma é o TradingView. É a melhor plataforma que existe para analisar graficamente, certo? Essa outra aqui, vou botar nessa outra tela aqui, vou ver para cá. Essa aqui, esse é o Profit, é a plataforma para se operar mini índice e mini dólar, certo? Através da corretora que opera a Genial, certo? Com essa plataforma, o Profit, eu não consigo operar CFDs, certo? E pelo TradingView, que é essa outra plataforma aqui, eu não consigo operar mini índice e mini dólar nela. Mas eu pago a cotação real dela, porque essa plataforma ela, ela é disponibilizada gratuitamente, mas a cotação ela tem um delay de 15 minutos. Então eu pago um dólar por mini índice, um dólar por mini dólar por mês, e aí sai a cotação em tempo real para mim. E eu assino essa plataforma também, porque ela libera outros indicadores que eu utilizo, vale muito a pena. Pago anual aí em torno de R$ 1.000 e poucos, isso aí sai na urina, mediante o retorno que ela dá, né? Potencial de análise e tudo. Então, eu faço as minhas análises aqui e para mini índice e mini dólar e eu opero no Profit, que é essa outra aqui, né? E é onde eu consigo vincular a minha corretora brasileira nela. Já no TradingView, que é essa, existem todas essas corretoras aqui, que são corretoras, tem corretora australiana, inglesa, enfim. Quando eu opero Forex, por exemplo, eu opero pela Pepperstone, certo? Eu consigo operar mercado americano por outra plataforma, que é o Black Arrow, que é da Analogic também. O Profit, que é essa aqui, o Profit, que é essa, é da Analogic. E outro produto que a Analogica tem é o Black Arrow, que é para operar, lá você consegue operar Forex, né, que são pares de moedas, Euro-USD, você consegue operar commodities também, ouro, prata, XAU-USD, consegue operar Nasdaq, né? Só que são CFDs, mercado descentralizado. Se você opera por exemplo, pela Forex pela Pepperstone e outra pessoa está operando Forex por outra corretora, não, não necessariamente o valor vai ser exatamente igual como é no mini índice e no mini dólar, por exemplo. Quem opera mini índice e mini dólar, o gráfico é exatamente o mesmo.
certo? Pronto, se você está operando mini índice, mini dólar, e aí o fechamento, para todo mundo é esse aqui, 136.545. Se estivesse operando um par de moeda, que fosse, sei lá qual for aí, se estiver operando pela Pepperstone, ele vai estar um valor lá, 1.1615. Se for por outra corretora, pode estar 1,16, pouca coisa, mas não é exatamente igual. O que isso acarreta? Questão de volume financeiro. Se for uma corretora que ela tem muitos usuários, ela tem mais volume. Se for uma corretora que não tem tanto, ela não vai ter tanto volume. E assim, em tudo que eu já estudei, o volume ele é de extrema importância, certo? Por quê? Porque o volume é o combustível do mercado. Quanto mais você quer se comprometer com algo, mais esforço você vai desprender para aquilo ali. Então, quanto mais dinheiro você coloca no negócio, mais você está comprometido com aquilo. Então, o volume ele é muito importante para isso. E o mini índice e o mini dólar, como é um mercado centralizado, o volume ele pode ser levado em consideração a ferro e fogo, certo? Porque vai ser igual para todo mundo. As pessoas normalmente utilizam o volume assim. Volume no tempo. Aqui, ó. Certo? Aqui nos 5 minutos para ficar mais visível. O volume ao longo do tempo. Eu não, eu não gosto muito de utilizar o volume assim. Eu gosto de utilizar o volume nos níveis de preço. Assim. Certo? Isso aqui para mim é uma das ferramentas assim mais fantásticas que existem. Porque isso aqui é uma ferramenta que ajuda você a rastrear a intencionalidade de players, né? Onde os níveis de preço, onde houve comprometimento, onde houve picos de volume. Ah, você utiliza só isso? Não, isso aqui é só uma das confirmações, certo? Aqui, ó. Essa linha vermelha aqui é o nível de preço onde houve maior volume do dia, certo? Essa linhazinha cinza aqui, ó, é a VH, é a Value Area High. E essa outra aqui, ó, é a VAL, é a Value Area Low. Elas delimitam a variação aqui, eu seto elas para uma variação de 70% da área de valor a partir da POC, né? Onde existe ineficiência de preço, certo? Coincidentemente,
Essa VAL aqui, no dia de hoje, ela está muito próxima de uma Sharpline que eu havia delimitado, né, que eu tinha postado. Inclusive eu coloquei aqui, melhor ponto de compra, vou ter até uma mãozinha. E não, isso é muito fantástico. E, coincidentemente ou não, esse melhor ponto de compra, ele acabou sendo quase a mínima do dia de hoje, né? Não está aí por acaso não, certo? Confia, confia que eu não faço nada pela metade não. Enfim, isso aqui é muito fantástico, né? Ponto de venda foi exatamente, está sendo a máxima da semana até o momento, né? Vou colocar aqui no gráfico semanal, candle semanal. E esse candle aqui é um candle da semana. A gente está na terça-feira, né? Muitas águas vão rolar aí até sexta-feira. O fato é que está aqui. Então, repique aqui. Amanhã, final de contas, quem entrou vendendo aqui vai ter que realizar alguma coisa, né? Mas acredito em esquerda aí. Essas outras mínimas aqui já estão bem próximas, né? Vamos ver aí, desenrolar dos próximos capítulos. É isso aí, pessoal. Teve muita informação assim já. O principal é esse. A principal mensagem é a seguinte: vai operar no mercado financeiro, principalmente day trade, você tem que saber onde você está se metendo. Você tem que ter conhecimento do que é e você tem que encarar como uma empresa. Encare como uma empresa. Assim que eu faço. Beleza? Valeu, abraço.